Olá, boa noite. Boa noite para você que é da nossa comunidade, que mora aqui próximo da igreja do NASP. Saudades, dos nossos encontros nesta igreja. Mas quero também dar uma boa noite para você que nos assiste de longe do Brasil ou de perto também, para você que se encontra nos nossos estados ou municípios próximos aqui de São Paulo, aqui de Engenheiro Coelho. Sejam bem-vindos a esta igreja. Quero falar um pouquinho também, nesse momento, com as nossas mamães. Boa noite, mãezinha. Boa noite a todas as nossas mães, as mães aqui da nossa comunidade, do NASP, da nossa igreja. E você, mãe, que nos acompanha nesse momento pela rede social, boa noite e um feliz Dia das Mães. Eu quero, de uma forma muito especial, dar um feliz Dia das Mães para 3 mães nesse momento. A primeira é a minha, Beatriz. Saudades, hein? Faz poucos dias que você saiu da minha casa e voltou para Manaus, mas já está apertando o coração. Também o David, que é que trabalha com a gente aqui, que nesse momento se encontra conosco aqui na igreja, está mandando um abraço e uma boa noite também para sua mãe, juntamente com o Robert. Deixa eu só recordar o nome dessas mães. David está mandando um abraço para Lenilda e o Robert para a Rosângela. Eu queria nesse momento, através dessas 3 mães, estou colocando essas 3 mulheres representando todas as nossas mães aqui da igreja e as mães que nos assistem também através das redes sociais. Eu queria convidar você nesse momento, mãe, a fechar seus olhos. Gostaria de estar orando por você. Hoje foi o seu dia, melhor, hoje ainda é o seu dia. Vamos orar por você. Fecha teus olhos. Pai Santo, sou grato a Ti, Senhor, por ter nos dado, Senhor, esse presente tão maravilhoso que é as nossas mães. Hoje foi um dia que alguns filhos passaram com as mães, outros, Senhor, só conseguiram mandar uma mensagem ou dar uma ligada, foram mensagens de vídeos. Algumas receberam flores, outras, Senhor, receberam um beijo, um abraço. Outras, por estarem tão distante, receberam aquele feliz Dia das Mães de toda a família. Deus meu, eu quero te agradecer, meu Pai, pelo presente que Tu nos concedeu para todos nós que somos filhos. E esse é um presente maravilhoso, nossas mães. Através delas, Senhor, Tu nos ensinaste do Teu amor, da Tua paciência, Tu nos guiaste pelos Teus caminhos também. Muito obrigado, Senhor. E hoje nós vamos falar sobre uma mãe também, Senhor Deus. Alguém que sonhou ser mãe. Eu peço, Senhor Deus, que Tu nos conduza nesse momento. Ao abrir Tua palavra, ao ler os textos bíblicos, Senhor, me tome pelas Tuas mãos. Assim como minha mãe já me tomou pela minha mão. E me conduza, Senhor Deus, e me ajude, através do Teu Santo Espírito, ser uma ferramenta para que os corações que aqui nos escutam, Senhor Deus, as pessoas que hoje estão aqui, nos acompanhando através das redes sociais, que o Teu Santo Espírito possa chegar a cada coração e possa também, Senhor Deus, sensibilizar as pessoas, as nossas mães, aos pais e aos filhos, com a mensagem dessa noite. É o que eu te peço, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém? A mensagem de hoje, ela se encontra no livro de Samuel. Se você tem sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia no livro de Samuel, o capítulo 1, do verso 1 até o verso 8. Enquanto você vai abrindo sua Bíblia para acompanhar também a leitura, gostaria de contextualizar um pouco essa história de Samuel, dentro do contexto da época, dentro do que se vivia naquele período. O livro de Samuel, na realidade, quando você olha para o livro de Samuel, você não encontra dentro do livro de Samuel o personagem principal. O livro de Samuel não declara quem é o personagem do seu próprio livro. Sua influência fica evidente pelo fato de ter ele ungido 2 reis, cujas ações ocupam a maior parte dos livros de Samuel. Embora seja mais conhecido como profeta, Samuel também atuou como líder carismático e também como juiz. 1º e 2º Samuel formavam um só livro na Bíblia hebraica, chamado simplesmente de livro
de Samuel. Em contraste com o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que citam por várias vezes, fazem referência do seu autor, o livro de Samuel, você não encontra o seu autor descrito nele. No entanto, de acordo com a tradição judaica, os primeiros 24 capítulos de 1 Samuel foram escritos por Samuel. E o restante foram escritos por Natã e Gade. Pastor, de onde o senhor está tirando essa história? Quero que você, na projeção, que nesse momento se encontra aí no seu smartphone, na sua televisão, veja só o que 1 Crônicas, capítulo 29, verso 29, nos declara. Os atos do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas de Natã, o profeta, e nas crônicas de Gade, o vidente. Então, quando nós lemos o livro de Samuel, nós sabemos que o seu autor, conforme o livro de crônicas, está nos revelando, possivelmente o melhor é Samuel, e depois do capítulo 25, melhor, a partir do verso 25, onde o próprio Samuel é declarado lá, que ele dorme, aguardando também a vinda do Senhor. A partir desse momento você tem o profeta Natã e o profeta Gade. Pastor, por que isso é interessante saber? Gostaria que você compreendesse o contexto dessa história de Samuel. Era um período de transição que eles estavam vivendo. O livro de Samuel abarca o período de transição dos juízes ao Reino Unido de Israel, incluindo o último juiz, que foi o próprio Samuel, e o primeiro rei, Saul. Conforme nos declara, conforme você se encontra na sua tela, como o período dos juízes foi marcado por muita confusão e mal-estar, o povo de Israel almejava um líder que conseguisse unir o reino e lhe dar um senso de orgulho e identidade nacional. Amigos, olha aqui para mim. Quando você abre o livro de Daniel, no primeiro capítulo e no primeiro versículo, é bom que você compreenda que essa transição está acontecendo. É bom que você compreenda também que Deus precisa se levantar pelo seu povo, porque o seu povo estão se perdendo, estão andando por caminhos que nunca foi do desejo de Deus. Então, hoje é meu propósito, nesta noite, com você, considerar, através do exemplo de Ana, como é que Deus ergueu sua igreja? De que forma Deus tocou no coração de uma mulher? De que forma o Espírito Santo conduziu esta mulher, as suas batalhas, as suas necessidades, as suas frustrações? E Deus trouxe para Israel a bênção de um grande juiz. Se você já se encontra com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo então o texto de 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 até o verso 8. Eu decidi, em vez de eu projetar para você, eu gostaria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia, por favor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Elcana, diz a história, tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente, diz o contexto, para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. E isso acontecia, diz o autor,
ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então, diz o verso 8, Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Bem, é dentro desse contexto que eu estou apresentando para você que hoje eu queria compartilhar com você um pouco da história de Ana e da sua família também. Bem, conforme você leu comigo, o autor vai introduzindo falando de um homem chamado Elcana. Bem, se a palavra de Deus me conduz, e o primeiro capítulo e o primeiro versículo, ele fala de Elcana, nós precisamos conhecer um pouco de Elcana, porque essa é a proposta daquele que está escrevendo o livro de Samuel. Quem é Elcana? Por que é tão importante para mim e para você saber quem é Elcana aqui nesse contexto? Dê uma olhadinha na projeção. O nome Elcana significa Deus possui. Também significa Deus cria, ou em alguns dicionários, hebraico também comenta que a quem Deus comprou. Quando você olha para esse nome Elcana, olha quanto peso tem esse nome, olha quanta informação, quanto desejo tem nesse nome da parte de Deus para com a vida deste homem. Então, na introdução do texto, diz ele: houve um homem de Ramataim Sofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, ou melhor, cujo nome, a quem Deus comprou, a quem Deus possui, a quem Deus cria. E ele entra no verso 2 dizendo para a gente: tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha. O autor Samuel já vai nos levando a compreender a situação dessa família. No lar de Ana, alguns problemas eram vividos ali. E conforme nós olhamos este lar, nós sabemos que a história de hoje vai nos falar sobre alguns conflitos na família de Ana. Mas antes de eu falar sobre a família de Ana, deixa eu voltar um pouco para falar um pouco de Elcana ainda. O texto bíblico, lá no verso, bem no finalzinho do verso 1, diz assim que ele era efraimita. Como é que pode Elcana ser efraimita? Porque o texto fala que ele morava na região montanhosa de Efraim. Mas quando olhamos em outras versões da Bíblia, diferente dessa que eu terminei de ler para você, o texto diz assim para a gente, acompanhem comigo. Na tradução Almeida, Revista e Corrigida, o texto declara desta maneira: houve um homem de Ramataim Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efrateu. Amigo, olha aqui para mim. Ele não era efraimita. O texto fala que ele era efrateu. E não é somente esse texto que vai comprovar isso. A linhagem dele também nos afirma que Elcana era de uma linhagem da tribo de Levi. Gostaria de compartilhar mais um texto com você. Se encontra em Miqueias, capítulo 5, verso 2. E você, Belém, Efrata, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Elcana, ele era da tribo de Levi, era efrateu, da região de Belém também. E o livro de 1 Crônicas, capítulo 6, verso 25 e 28, ele nos traz essa informação sobre a linhagem de Elcana. Se você abrir sua Bíblia em 1 Crônicas, você vai encontrar o título do capítulo 6, e ele nos traz os descendentes de Levi. E esse verso que se encontra na sua tela, na projeção, diz assim: os filhos de Elcana foram
Amassai e Aimote. O filho de Eucana foi Zofaim, a quem foi filho de Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucana. Presta atenção no que ele vai dizer agora. Os filhos de Samuel foram Joel, o primogênito, e depois Abias. Quando eu olho para esse texto, o autor de Samuel está nos dizendo quem é Eucana. Eucana vinha da tribo de Levi, ele era levita também. Eucana carregava na sua linhagem uma comissão de Deus, um legado de Deus, o sacerdócio. Esse era Eucana. Então, quando você, através da leitura no capítulo 1, no verso 1 e no verso 2, e você encontra ali este homem, essa introdução, houve um homem de Ramataim, Zofim. Esse era Eucana, um sacerdote. Eu fico me perguntando, o que é Eucana, que era este sacerdote, se encontrava fazendo na região de Efraim? Por que não estava morando próximo a Siló? Ou por que não estava servindo a Deus no próprio santuário, no próprio templo em Siló? E diz a palavra de Deus para a gente, no verso 3, por favor, acompanhe comigo, só um momentinho, acompanhe o verso 3. Este homem subia da sua cidade e de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Olha, não sei se fica claro para você, mas o verso 3 já introduz falando que um dos legados de Eucana era sacrificar e também adorar. E de ano em ano ele conduzia este ministério na sua vida através da sua família. Não no santuário, mas na sua família ele realizava este feito. Quando nós acompanhamos pela palavra de Deus os motivos que Eucana não se encontrava no templo, melhor, no santuário, eu gosto muito de ler essa passagem que se encontra no livro Patriarcas e Profetas. Já você vai ter essa passagem na sua tela, Patriarcas e Profetas, na página 418, diz assim: Eucana observava fielmente as ordenanças de Deus. O culto em Siló ainda era mantido, mas por causa de irregularidades no ministério, os serviços dele, Eucana, não eram exigidos no santuário, a que, sendo ele levita, deveria comparecer. Contudo, subia com a sua família para adorar e sacrificar por ocasião das reuniões regulares. Infelizmente, no tempo de Eucana, Eucana, apesar de ser um sacerdote da tribo de Levi, não era permitido a Eucana o ministério de estar trabalhando, de estar servindo ao Senhor no santuário. Diz a história bíblica, lá no verso, por favor, acompanhem comigo, no verso 3, bem no finalzinho do verso 3, estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. A Bíblia nos ajuda a compreender, melhor, Samuel nos leva a compreender o que está acontecendo aqui. Você tem um homem frustrado chamado Eucana, da qual vinha da descendência de Levi, que deveria estar servindo ao Senhor no seu santuário, mas por motivo de irregularidades no ministério naquela época, por motivo, como é que eu posso dizer para vocês? Por motivos pessoais, dos sacerdotes que ministravam no santuário, foi vedado a vários outros sacerdotes da tribo de Levi servir ao Senhor. E o texto continua. Por favor, acompanhem comigo na sua Bíblia o verso 4. Num dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos. A Ana, porém, dava a porção dupla ou dobrada.
para Eucana, amigo, a dar uma porção para Penina. Esse era o dever dele e para os seus filhos também. Mas quando ele dava uma porção dupla ou dobrada para Ana, ele estava mandando um recado para Ana. Ana, apesar de você não ter filhos, mas eu considero você. E eu te amo tanto quanto Penina, que tem filhos. Era um hábito, era um costume na época, por tradição, que as mulheres que não possuíam filhos, muitas delas eram rejeitadas pelo seu marido. E eu encontro aqui um homem íntegro, justo para com a sua esposa. Não a rejeitou. Mas Eucana tomou uma decisão errada aqui. A Eucana trazer para dentro do seu lar Penina. Ele tirou a paz do seu lar. Ele trouxe os conflitos também para dentro da sua casa. Eu acho interessante essa história. A bênção tão desejada por todo hebreu era negada a esse casal. O privilégio de exercer o sacerdócio foi negado a Eucana. A bênção tão almejada por um filho levou Eucana a contrair um segundo casamento que encerrou a paz da família. Nesse primeiro momento, eu quero te trazer 3 aspectos do estudo de hoje, da mensagem de hoje. O primeiro dele envolve a família de Ana. Amigos, na família de Ana, na casa de Ana, a guerra estava comprada, estava feita, estava instaurada. As decisões que Eucana tomou na sua vida, de encerrar com a paz, para trazer o benefício para ele, e para, ao olhar da comunidade, que ele era pai, trouxe também um conflito na vida da sua esposa, quem ele tanto amava, na vida de Ana. E a partir desse momento, diz a história bíblica que ele subia, e a cada ano ele subia e trazia ofertas ao Senhor, e ali sacrificava também. Eu fico imaginando por quanto tempo Ana viveu essa história. Eu não tenho ideias quantos filhos Penina teve, mas a Bíblia nos traz que foi de um ano a outro ano, um ano após ano, que ele subia para levar sua família ao santuário e ali oferecer sacrifícios. Pense na vida de Ana. Eu não sei qual é o teu sonho. Eu não sei pelo que você vive, pelo que você luta, o que você almeja no seu coração. Eu trabalhei, na realidade eu fui estagiário, no hospital, lá em Lajeado, Rio Grande do Sul. Ali eu tive o privilégio de fazer um estágio no bloco cirúrgico. Eu lembro que quando eu entrei no bloco, eu encontrei algumas pessoas que estavam entubadas. E algumas coisas me chamaram a atenção, porque elas precisavam de um atendimento. A gente cortava as unhas delas também, precisavam cortar, parar as unhas. Em alguns momentos, seus cabelos também tiveram que ser cortados. Eram mantidas pelo oxigênio, eram hidratadas, recebiam nutrientes, vitaminas através da alimentação. Mas era estranho para mim ver aquelas pessoas ali, porque o coração batia, o pulmão estava funcionando, claro, com auxílio de aparelhos, o sangue circulava, mas essas pessoas estavam inconscientes. Estavam com vida, mas aonde estavam os sonhos delas? Infelizmente, existem pessoas que estão vivendo a semelhança dessas pessoas que estão no hospital. Já não existe mais sonho. Sabe, olham para o nada, olham para o vazio, sem perspectiva. A frustração tomou conta do seu lar. Os amigos que talvez possam ter perdido, ou nesse momento de Covid, ou algum pai, uma mãe, um irmão. É possível que eu esteja falando nesse momento para alguma pessoa que perdeu amigos que lhe deixaram. Mas entenda uma coisa,
Olha olha a reação de Ana em meio à frustração. Olha para a reação de Ana em meio ao caos que ela está vivendo. Eu acho que nós precisamos aprender com Ana algumas coisas. Precisamos aprender com Ana como se erguer e se levantar. É sobre isso que fala no capítulo 1, no verso 10, levantou-se Ana. Amigo, você precisa se erguer, você precisa se levantar. Ele é teu Pai, Ele é teu Deus. E Ele tem poder para isso. A história comenta para a gente. Um ditado, né, que se diz, né, que quem não sonha não vive, vegeta, né? Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas para mim tem certo sentido. Pelo que você vive, amigo, qual é o teu sonho? O que te faz continuar? O que te leva a levantar a cada manhã, de madrugada, e sair para trabalhar, voltar no finalzinho da tarde, às vezes com salário baixo, não conseguindo realizar os teus sonhos, uma faculdade, a construção de uma casa, ter o seu próprio carro, pagar uma boa faculdade para os seus filhos. Quando eu olho para a história de Ana, Ana era uma mulher sonhadora também. Apesar das frustrações da vida desta mulher, ela não se deixou abater. E a Bíblia nos fala no capítulo 1, diz aqui para a gente o verso 9, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quando eu olho a história de Ana, o que o texto está nos trazendo aqui, olha os desafios, olha a ousadia desta mulher ao entrar na presença de Deus e pedir um filho. Eu acho interessante que ela não só pede um filho, Senhor, não importa se é homem, se é mulher, se vai ser menino, se vai ser menina, Senhor, só me dai-me um filho. Ana não faz isso. De uma forma específica, Ana pede um filho, e um filho varão. Por que Ana está pedindo isso? O que essa história de Ana tem a ver com a frustração do seu marido? Porque, amigo, essa é a história de Ana. Ana tem um marido no lar frustrado, aonde infelizmente não conseguiu seguir o legado da sua vida, aquilo pelo qual ele nasceu, pelo qual ele vivia, aquilo que ele sonhava. Por outro lado, a própria Ana vive também uma frustração. Não tem filhos. Mas a história comenta que ela ainda é insultada pela outra esposa de Elcana. Eu quero dar uma paradinha aqui nesse momento. Eu não sei qual é o teu sonho. Todos nós temos sonhos. Vivemos por eles muitas vezes. Lutamos, nos frustramos porque não alcançamos os nossos sonhos. Hoje é Dia das Mães, né? Eu queria, de uma forma singela, gostaria de contar algo sobre a minha mãe. O nome da minha mãe é Beatriz. Nasceu em Manaus, Amazonas. Eu contei no domingo passado, se você não assistiu o sermão da semana passada, aproveite, procure ele aí no canal do YouTube da Igreja do NASP, você vai encontrar. Domingo passado, eu falei um pouco da minha história, né? Comentei com vocês que dos 5 anos de idade até meus 12 anos, praticamente eu cresci dentro do bar do meu pai, com as influências daquele bar na minha vida. E era muito nítido para mim a luta da minha mãe em me tirar dali. Todas as mães têm seus sonhos, né? Mas para mim ficava muito claro o sonho da minha mãe para a minha vida. Eu fico imaginando o desespero dela,
de ver seu filho, a quem ela deve ter feito plano, sonhado, quem vai ser, o que vai ser, está crescendo naquelas ruas do bairro do Japim. No meio, como nós falamos lá, né, da galera, né, em alguns lugares se chama gangue, né, daquela nossa turma. Eu fico pensando no desespero dela, de ver seu filho crescendo. Então, minha mãe me mandou de uma igreja, e eu comecei, não vou falar o nome da igreja, comecei a frequentar uma igreja, mas eu não me adaptei, eu não gostei. Eu lembro muito bem que meu pai falava assim, faça pergunta para os pastores, né? Pergunte para ele o que eles estão falando, verifica se realmente está na Bíblia. E recebi alguns estudos de várias igrejas, né? E aí, através dos estudos, eu questionava, onde está isso escrito? E algumas pessoas não conseguiam me mostrar à luz da Bíblia aonde que estava escrito aquilo que eles estavam falando. Então eu saía dessa igreja e ia para outra, mas eu não estava em busca da verdade. Eu só estava passando de uma igreja para outra por causa da minha mãe, por causa do sonho dela. E assim eu fui pulando de igreja em igreja. Até que eu contei a história para você semana passada, que eu me encontrei num sábado pela manhã na igreja adventista, aonde a pregadora falava sobre a volta de Cristo. Ali foi o meu primeiro contato com a Bíblia, mas da forma assim que me tocou no coração. Eu não tinha compreendido que Jesus iria voltar. Eu não sabia dessas informações. E a partir daquele momento, juntamente com a minha mãe, eu comecei a passar uma luta dentro da minha casa. Mas essa mulher, ela não se intimidou diante da situação que via com meu pai em casa. Apesar de meu pai não querer um filho crente, cristão, a minha mãe me mandava e continuava persistindo comigo, Cláudio, você tem que ir na igreja. Eu fui morar logo depois dos primeiros conflitos que eu tive com meu pai, num colégio, Instituto Adventista Agroindustrial. Eu lembro que minha mãe me levou no colégio. Eu recordo muito bem quando eu entrei no meu quarto e eu vi minha mãe pela janela indo embora. Eu não estava entendendo ainda o que estava acontecendo ali. Eu estava num local lindo, muito bonito. Gostei muito, eu amei o colégio. Mas quando eu vi a minha mãezinha indo sem a minha presença, sem eu estar do lado dela, eu lembro que eu peguei na janela, havia umas grades, né, de proteção, e eu segurei ali, eu chorei. Solucei muito. E eu fiz uma oração para Deus, eu perguntei, por que, Senhor Deus? Foram praticamente 20 anos distante de casa. Depois que eu saí, no ano de 92, foi esse ano que eu fui morar no colégio, né? Foi muito difícil os dias. Eu não compreendi o que Deus estava fazendo na minha vida, mas eu vi que Ele estava guiando. Depois de uns 3 anos morando, melhor, 2 anos ou 3 anos, não recordo direito, morando no IAI, no Instituto Adventista Agroindustrial, eu recebi uma oportunidade de uma bolsa de estudo no Rio Grande do Sul, nosso colégio lá, o IACS, né, Instituto Adventista Cruzeiro do Sul. Eu lembro que eu fiquei muito, muito feliz com essa oportunidade. Nossa, eu iria sair do Amazonas. Eu creio que fui o primeiro da minha família, né, a sair do Amazonas. Entrei num barquinho, ainda lembro o nome do barco, Almirante Moreira, né? Eu lembro que eu entrei naquele barco, eu estava todo afoito. A minha mãe se encontrava no cais, ali no porto, juntamente com meu tio. Eu recordo dela, gente, eu estou com a imagem da minha mãe aqui na minha mente. Estava ela em pé, juntamente com meu tio. E eu feliz, eu dizendo tchau. Eu estou indo para o Rio Grande do Sul. Vou realizar meus sonhos. Estudar num colégio, no IACS. Nossa, era surreal isso. Quando o barco começou a se afastar, e eu vi de longe as lágrimas da minha mãe. E eu percebi que ela puxou um panozinho, não sei o que era, se era um lenço, que pano era aquele, uma toalha de rosto, e ela começou a enxugar suas lágrimas. A ficha caiu. Eu estava indo para longe de casa.
E eu comecei a andar naquele barco de um lado para o outro, ia para frente, ia para trás. Eu fiquei querendo sair do barco, queria pular daquele barco. Eu recordo que uma senhora se aproximou de mim, foi nesse braço, ela tocou nesse braço, ela falou para mim assim: calma, filha, está tudo bem. E eu falei para ela assim: eu quero voltar para casa, eu não quero ir. E ela disse para mim assim: Deus te trouxe até aqui, não tenha medo, deixa Ele te guiar. Nós chegamos na cidade depois de Manaus, paramos em várias cidades, uma delas foi Maués, né? Quando o nosso barco parou em Maués, eu fui me escondendo e fui tentando sair do barco. Eu queria voltar para casa, e aquela senhora novamente me parou e falou assim: não, filho, você não pode voltar para casa. Se Deus está mandando você, vá. Estava dando o pôr do sol naquele dia. Estava muito triste, era uma sexta-feira. Aquela senhora me procurou e perguntou para mim: você não quer fazer o culto comigo? Eu olhei para ela e falei assim: você vai fazer o culto de pôr do sol? Ela falou: sim. Eu não perguntei se ela era adventista ou não, mas eu acompanhei, nós cantamos alguns hinos juntos. Ela abriu a Bíblia e ela me falou como Deus está no controle de todas as coisas. Os dias se passaram naquele barco, e aquela senhora foi me ajudando, foi me confortando, foi me dando segurança que o nosso Deus estava no controle de todas as coisas. Quando eu cheguei em Rondônia, eu desci juntamente com ela. Eu lembro que eu estava com uma mala, uma mala verde, né, bem feia, e eu desci com aquela mala, com uma sacola também na minha mão, e ela me levou até um táxi. Ela comentou assim para mim: não esquece do horário do seu ônibus, vá para a rodoviária e presta atenção no horário do seu ônibus. Eu agradeci àquela mulher, e ela me disse, eu lembro das últimas palavras: que Deus te abençoe. Aí eu virei, coloquei minhas malas dentro do porta-mala do carro, né? E olhei novamente. Eu não quero que você, eu não estou aqui para dizer assim o que aconteceu naquele dia. Mas aquela senhora simplesmente desapareceu dali. Ela não estava ali. Ela não tinha para onde correr, amigo. Era muito grande o espaço. Eu não vi mais aquela senhora. A única coisa, as últimas palavras que eu fiquei dela é: Deus te abençoe. Eu não estou pedindo para que você acredite comigo que pudesse ser um anjo. Não sei se ela realmente não entrou em outro carro e sumiu da minha frente. Eu não tenho ideia o que aconteceu. Mas simplesmente, quando eu virei, ela não se encontrava mais ali. Deus guia o seu povo. Deus guiou o sonho da minha mãe. Eu saí de Manaus com um sonho, um único sonho. Eu queria ser um pastor. Saí com 12 anos de idade, fui morar no primeiro colégio. Depois, com 15 anos, fui para o segundo colégio, de 14 para 15, né? Saí no mês de março, né? De 94, eu saí do Amazonas e fui para o Rio Grande do Sul. Porque eu estou compartilhando essa história com você? Porque ela tinha um sonho, e eu tinha um sonho. O sonho dela era que Deus cuidasse de mim, e me livrasse e me tirasse daquele mundo que eu vivia. E meu sonho agora era ser um pastor. Eu não sei pelo que você sonha, mas eu sei pelo o que me conduziu até aqui. Foi por muito tempo, dos 12 anos de idade até meus 39 anos de idade, eu sonhei. Eu queria ser um pastor. E tudo o que eu fazia, cada passo que eu dava, era pensando nisso. Mas é estranho, porque as portas não se abriam, mas as portas se fechavam. E eu ia para um lado e não dava, ia para um outro e não dava. E o tempo estava passando. No ano de 2010, eu fiz meu primeiro vestibular. Nossa, eu lembro que eu estava assim, afoito, sabe, muito feliz. Eu passei na primeira fase do vestibular de teologia aqui para o NASP. Saí do Rio Grande do Sul, vim para São Paulo, Engenheiro Coelho, para fazer a segunda fase. Eu estava muito feliz. Eu lembro que quando eu entrei, passei pela portaria do colégio, eu fui tomado de um sentimento: ainda não é o momento, não é agora.
Estava do meu lado um amigo chamado Moisés, e eu falei para ele: Moisés, eu estou sentindo algo muito estranho, parece que eu não deveria estar aqui agora, não é o momento. E começou a me dar uma crise de nervosismo e choro. Eu cheguei até o prédio aqui na faculdade, entrei, me levaram até a sala onde ia fazer a prova. Lembro que eu sentei naquela cadeira, sabe, eu estou numa sala do curso de teologia, o sonho de minha vida. Quando eu comecei a prova, o branco, você sabe o que é isso? Deu branco. Eu não sabia, eu demorei, e o rapaz que estava conduzindo a prova, ele falava assim: faltam 50 minutos, faltam 40 minutos, faltam 30 minutos, e eu folheando aquilo: Senhor Deus, não vou conseguir. Quando eu fui transferir as respostas da minha prova para o gabarito, quando eu cheguei na última questão, a última resposta para o gabarito, eu percebi que eu pulei uma questão. Isso significa que eu tinha errado praticamente quase todo o gabarito. E quando eu percebi aquilo, eu chorei ali. Eu não queria entregar minha prova, eu lembro que eu segurei minha prova, eu falei: não, eu não posso entregar. Eu não lembro quem estava na sala com a gente, mas alguém chamou um dos professores, eu expliquei para ele que eu tinha pulado uma questão, e ele falou que não poderia me dar uma outra prova. Eu não sei se você já experimentou frustração na sua vida, se você já sonhou, já lutou pelo seu sonho. Mas quando eu olho a história de Ana, amigos, há muitas pessoas que nesse momento estão me ouvindo e sabem do que eu estou falando. Frustração, sonhos não realizados. E o tempo foi passando, fui para Minas Gerais. Quando eu cheguei em Minas Gerais, fui trabalhar pela igreja, na Associação Mineira Leste. Eu já tinha esquecido dessa história de teologia. Não é esquecido, eu estava sofrendo muito e eu deixei essa história de lado. E um dia, um amigo meu, pastor Valdomiro, fui buscá-lo no aeroporto, em Ipatinga, né? Ele, ao entrar no meu carro, ele perguntou assim: Cláudio, por que você não faz teologia? E eu ri para ele, falei: não tem como. A minha idade já está avançada, eu já não tenho condição, meus filhos estão grandes. E eu fiz uma lista de coisas que iriam ser um empecilho para mim fazer teologia. Eu liguei o carro, eu não sei se ele recorda disso, ele mandou desligar o carro, ele desligou o carro. Eu desliguei o carro, ele me olhou, ele perguntou assim: você tem certeza que você não quer mais fazer teologia? Eu falei: pastor, eu tenho. É muito sofrimento. Eu saí com 12 anos de idade da minha casa, com um sonho de fazer teologia. Eu não consigo mais, pastor. E ele falou para mim uma das palavras, que foi como uma espada, né? Ele comentou comigo: Cláudio Mar, você ainda sente o chamado de Deus na sua vida para fazer teologia? Eu disse para o pastor Valdomiro: sim, pastor. E ele comentou comigo: então, Cláudio, ficar aqui com a gente, trabalhando na Mineira Leste, vai ser pecado na sua vida, você precisa ir. Se Deus está te chamando, não use o seu trabalho aqui como justificativa para você não ir. E eu tentei o vestibular em 2012, em 2013, tentei também para a Bahia, para o IAP, tentei em 2014 e eu tentei em 2015. Você sabe quando você não consegue mais lidar com aquela situação? Eu entrei num surto, sabe? Eu não queria mais falar sobre o assunto. As pessoas que eu conhecia, meus amigos, passavam: esse ano vai fazer de novo? No ano de 2015, eu preferi ficar em silêncio depois da prova, né? Da última prova. Quando entrou 2016, eu me silenciei, eu não queria mais. E eu prometi para mim: eu não vou mais fazer teologia, eu não posso. Eu sofria demais. E aconteceu que, em meados de julho, eu não lembro bem o mês, a minha esposa me perguntou. Foi a primeira vez que ela perguntou isso para mim: você não vai fazer o vestibular? Eu falei para ela que não. E ela me fez um pedido: faz por mim. Faz isso por mim. Eu fiz aquele vestibular.
Eu nem acreditei no que estava acontecendo. Eu passei na primeira fase, 72º. Falei assim, não acredito. Eu nunca tinha chegado nem no 100, muito menos no 70. E me preparei para vir para o NASP novamente. Eu entrei naquele portão, eu passei por aquele portão. Eu estava pisando nas nuvens. Falei, agora é o momento, agora chegou o momento. Estou falando de sonhos para você. Eu entrei na portaria, passei pela portaria. Eu fui para fazer a segunda etapa, né? E quando chegou na segunda etapa, eu fui tomado de ansiedade, de emoção, por tudo aquilo que no passado já havia vivido. Eu comecei a recordar as formas por onde eu já havia passado, o tempo longe da minha família, o tempo distante da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. E quando terminou o tempo para entregar a prova, ainda haviam 15 questões que eu não havia respondido. Pastor Reinaldo, perdão, mas eu pensei, Senhor, eu reprovei novamente. E as 15 questões que estavam na minha mão, de frente de mim, eu pensei, o que eu coloco? O monitor começou, vocês precisam entregar a prova. E eu pensei, eu vou marcar uma letra, eu marquei D, D, D. Algumas pessoas brincam, né? Cláudio, você escolheu D de Deus? Eu falei, foi. Eu fui marcando D, D, 15 questões. Eu já sabia que eu não tinha passado. Eu fiquei de excedente, 124º, se eu não me engano, 26º. Não recordo bem a minha posição. Mas eu chorei muito aos pés de Cristo. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. No outro dia, eu me dirigi à pastoral, era o pastor Jimmy, na época era o pastor aqui da igreja do NASP. Eu entrei na sala dele e ele me perguntou, e aí, o que aconteceu? Eu falei, fui mal na prova. Aí ele pediu assim, fica aqui, não volta para Valadares, aguarda o resultado. Eu aguardei o resultado daquela prova. E o resultado já saiu, aquilo que eu esperava. Eu não havia realmente passado, eu estava de excedente. Foi quando eu voltei na sala do pastor Jimmy, e eu chorei ali, diante daquele servo de Deus. Eu falei, pastor, eu não passei. E ele se emocionou comigo, orou comigo. Quando eu saí daquela sala, eu estou vendo aqui, daqui onde eu estou vendo o prédio, a porta pela qual eu saí, lá a porta da biblioteca. Quando eu saí por aquela porta, eu dei de frente com essa igreja. Amigo, eu olhei para cá. E eu falei, Deus, por que não? Eu não estou conseguindo entender, Senhor. São anos sonhando com isso. Eu te servi, eu trabalhei, Senhor. Eu não quero barganhar contigo, meu Deus, mas eu não estou compreendendo. Por que eu não consigo entrar nessa faculdade? E eu falei para Deus, eu não estou te pedindo nada. Eu só quero fazer teologia. Eu lembro que eu disse para o meu Deus, eu falei, Senhor, em virtude já da minha idade, possivelmente eu sei que eu não receberei chamado, Pai querido. Mas, Senhor, me ajuda. Eu dei uns passos, para quem conhece o NASP, ao lado da biblioteca tem umas folhagens, tem uns arbustos ali. E quando eu cheguei ali do ladinho, eu lembrei de um hino, quando a minha mãe me deixou no primeiro internato, né? Que eu cantava indo para casa, que dizia assim, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não espere a mim, porque caminhando eu vou para Canaã. Eu lembrei desse ano, e foi algo muito estranho que começou a acontecer. Eu lembrei do colégio, do IAI, eu lembrei como é que Deus me conduziu. Quando não havia um sabonete, como as mulheres da ASA nos atendiam, quando não havia roupa, como as doações chegavam. Eu fui recordando de cada detalhe, da forma que Deus havia me mantido até ali. Eu me aproximei dessa igreja, me aproximei dessa porta que está à minha frente, e eu fiz um pedido ao Senhor. Senhor, se eu não posso vir,
traz para cá meus filhos. Permita que eu traga eles para cá também, que eles possam estudar aqui, fazer sua faculdade aqui. Eu te sirvo como obreiro, faço o que o Senhor precisar que eu faça, conforme o teu Espírito Santo me conduzir. E eu decidi voltar na sala do pastor Jimmy, e eu voltei na sala dele. E ao voltar na sala do pastor Jimmy, eu falei: pastor, eu quero ficar aqui, me ajude. Ele olhou para mim assim: faz história. Eu brinquei: eu já estou fazendo história. Ele falou: não, faz a faculdade de história, eu tenho uma bolsa aqui que eu posso te ajudar. E eu falei: então vamos fazer história. Sempre pensei em ser professor também, por que não fazer história? E eu decidi fazer história. Nós conseguimos também matricular minha esposa decidiu fazer contabilidade, ela decidiu vir também de Minas Gerais para cá. A minha filha decidiu fazer pedagogia, e meu filho ia começar o ensino médio dele. Assim, nós viemos na faculdade, viemos para cá, para a igreja do NASP. Assim começou um pouco da minha história aqui na igreja do NASP. Está parecendo maravilha, né? Estava muito bom para ser verdade. Mas assim que a faculdade começou, e eu entrei no corredor da faculdade, me deparei com os alunos de teologia, eu pedi para ir embora daqui. Eu encontrava aqueles rapazes na frente do prédio central, conversando, falando sobre a matéria, falando sobre o professor, e eu falei: Deus, eu não vou aguentar isso. E um dos dias, desculpa estar compartilhando essa história com você, mas me veio ela à mente. Eu estava sentado no financeiro, eu vim pegar um material na biblioteca para a faculdade de História, e eu sentei no financeiro, e eu vi aqueles rapazes, saindo. E eu esperei, até que desse meio-dia, e as pessoas foram saindo de dentro da faculdade, e eu subi. Eu entrei no corredor, onde ficam as salas de teologia. Eu fui até a última sala, eu não lembro se é a 206 ou 209. Eu lembro que eu entrei naquela sala e eu pedi: Pai Santo, me ajuda. Eu te disse para ti, Pai Santo, que eu só queria vir para cá, mas me socorre e me dá forças. Amigo, eu não sei pelo que você vive, não sei qual é a sua luta, mas eu estou lendo a história para você de uma mulher que sonhava com um filho, varão. Ano após ano, ela chorava aos pés do Senhor e pedia um filho, mas o filho não chegava. Até o dia que ela foi diante da casa do Senhor, diz a história. E Ana orou, mesmo sabendo quem eram os sacerdotes que ali ministravam. Ana orou, e ela pediu para o Senhor: Senhor, se me deres um filho, diz ela, a ti eu darei. Acompanhe comigo o que está escrito na projeção. Ana não proferiu censura alguma. O fardo de que ela não podia repartir com um amigo algum terrestre, lançou sobre Deus. Ansiosamente rogou que lhe tirasse a ignominia e lhe concedesse o precioso dom de um filho, para o criar e educar. Para quem? Para ele, para Deus. Ana não queria um filho para si, mas Ana queria um filho porque era Deus que precisava de um filho. Era Deus que precisava de um sacerdote fiel e íntegro ali. E Ana pede um filho e faz uma proposta para o Senhor, e ela não está barganhando com Deus. Senhor, se me deres um filho, a ti o darei. Se fosse barganha, ela teria pedido um filho para ela, mas não, ela não pede para ela, ela pede para Deus. A história comenta para a gente, e você já conhece essa história. Eli escuta essa mulher pedindo filho. Ele pergunta se ela estava embriagada, o que estava acontecendo ali, e Ana explica: não, Senhor, eu não estou embriagada. Eu apenas estou orando ao Senhor e peço um filho. E diz aqui o texto, no verso 17: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o teu Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela:
ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram a casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho que chamou Samuel. Amém? Percebe o presente que Deus está dando para Ana? Deus concedeu o sonho de Ana. Quando eu estava estudando essa mensagem, uma das coisas que me chamaram a atenção, porque é diante de nossas frustrações, é de acordo com as nossas lutas, que Deus nos toma pela mão e nos conduz também, para que a vontade dEle aconteça na minha e na sua vida. Você que está me ouvindo nesse momento. Deus não perdeu o controle da vida de Ana, mas era através de Ana que Deus traria as coisas novamente, aonde Ele precisava que essas coisas estivessem, num certo ponto, na medida que as coisas precisavam estar acontecendo. A história continua dizendo para a gente: subiu Elcana, seu marido, pela segunda vez, a Bíblia declara que Elcana está subindo. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, e ofereceu ao Senhor o sacrifício anual, e cumpriu o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Ana já havia colocado no seu coração e determinado na sua vida que esse filho ela devolveria a Deus. O verso 23 diz assim: respondeu-lhe Elcana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que desmamou. E havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma eva de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Quando nós lemos esse texto, num primeiro momento, gente, Ana está levando seu filho para Siló. Gente, que mulher fiel, e ela era fiel mesmo. Ana está conduzindo seu filho, está cumprindo a sua promessa. Você já se perguntou o que era Siló? Você já entendeu o que acontecia em Siló? O texto bíblico nos fala, no capítulo 1, no verso 3, este homem subia da sua cidade e de ano em ano adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. O que acontecia em Siló? O que acontecia no santuário em Siló? Por favor, se você está me acompanhando através da Bíblia, abra sua Bíblia no capítulo 2, verso 12. Deixa eu explicar para você o que acontecia em Siló naquela época, na época de Ana também. Diz assim o texto bíblico. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, por favor. Capítulo 2, verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não se importavam com o Senhor, pois o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote e, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metiam na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás, quando quiseres. Então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-lo-ei à força.
Essa era a situação naquela região. Era a situação com os líderes da igreja de Ana. Amigo, Ana havia proposto no seu coração de levar o seu único filho e entregar para Eli. Onde os filhos de Eli, diz a Bíblia, que eram filhos de Belial. Eu não sei se você está entendendo a loucura que está acontecendo aqui. Como levar meu filho para esse lugar? Esses homens não adoram a Deus, desonram a Deus, não temem a Deus, mas pisam nas leis de Deus. Como entregar meu filho ali? Eu gostaria que você me acompanhasse na escrita que vai aparecer na sua tela. Não contentes, um momentinho, aqui ó. O Senhor dera as instruções mais específicas com relação à oferta de sacrifício. O sacrifício que apontava a morte de Cristo no futuro, estavam destinados a conservar no coração do povo a fé no Redentor vindouro. Daí o ser da máxima, daí o ser da máxima importância, que as determinações do Senhor com relação aos mesmos fossem estritamente atendidas. Ainda, compartilhando com você esse próximo texto aqui. Não contentes com a parte que lhe fora tocada das ofertas pacíficas, exigiu uma porção adicional. E o grande número desses sacrifícios, apresentados nas festas anuais, dava ao sacerdote a oportunidade de se enriquecerem à custa do povo. Era por isso, amigos, que os sacerdotes queriam aquelas carnes. Porque, não somente pelo consumo delas, mas aquilo também, aquelas carnes poderiam enriquecê-los. Diz o texto no livro de Salmos 78, versos 60 e 61. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada aqui na terra, e passou a arca da aliança ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Você levaria seu filho para esse lugar? Você colocaria seu filho para habitar no meio desses dois homens? Pastor, do que você está dizendo? Acompanhe ainda no capítulo 2. Acompanhem comigo aqui. Capítulo 2, verso 22. Era, porém, Eli, já muito velho, diz o texto, e ouvia-se tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Estes homens, por favor, me acompanhem. Estes homens, além de estarem pisando nas coisas santas de Deus, eles se prostituíam diante do santuário de Deus também. Quem eram esses homens? Ofni e Finéias, sacerdotes ao Senhor. Diz a Bíblia que Eli escutava tudo o que seus filhos faziam. E Eli não tinha uma atitude. Amigo, quantas vezes nós, que somos pais, se intimidamos diante da desobediência dos nossos filhos e permitimos que nossos filhos quebrem as leis de Deus e pisem nos seus mandamentos. A palavra de Deus nos afirma. A história nos afirma no capítulo 2 que Deus não deixaria isso barato. No tempo de Ana, amigo, esses homens estavam pisando nos sacrifícios. Mas não era só a liderança na época de Ana que estava vivendo um problema. A igreja de Ana também estava passando por um problema. E quando eu digo a igreja de Ana, a comunidade de Israel, que ali vivia, estava vivendo um problema. Se você está com a sua Bíblia aberta no capítulo 2 ainda, no verso 17, logo depois de Ofni e Finéias ali tomarem a comida da carne, a porção que era destinada ao ofertante, logo depois do verso 16, olha o que diz o verso 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor,
porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Na minha Bíblia, na minha versão, parece dar-nos a entender que o texto está falando de Ofni e Finéias, que desprezavam a oferta do Senhor. Mas na sua tela, eu estou colocando também uma tradução, também de João Ferreira de Almeida. Deixa eu encontrar aqui o verso para você. Ela é também revista e corrigida, que diz assim: era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor. Os jovens aqui é Ofni e Finéias. Porquanto os homens, está falando agora da comunidade, da igreja de Ana, desprezavam a oferta do Senhor. Por favor, compreenda o que está acontecendo. Não era somente Ofni e Finéias, mas pelo exemplo de Ofni e Finéias, a igreja no tempo de Ana, pelo exemplo de seus líderes, estavam pisando nas ofertas também, desprezavam as ofertas de Deus. Olha o caos que se estava vivendo nessa época de Ana. Ana tinha um problema dentro do seu lar, na sua família, na sua casa, aonde o seu esposo era um homem frustrado, chamado por Deus para um legado, ser sacerdote. Mas, por questão das decisões da casa de Eli, não foi permitido isso a Eucana. Também vivia dentro do seu lar. Ela era estéril. Era insultada pela segunda esposa do seu marido. O primeiro caos que eu estou trazendo aqui acontece na casa de Ana. O segundo problema que eu estou te apresentando nessa história envolvia a liderança da igreja de Ana. Desprezavam a palavra de Deus, pisavam nos mandamentos de Deus. E o terceiro aspecto dessa mensagem, desta noite, que eu estou trazendo sobre a vida de Ana, era a igreja de Ana, a membresia, a comunidade. Diz o texto bíblico em 1 Samuel 2,17, que eles desprezavam a oferta do Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta. Você levaria o seu filho para o santuário, para este lugar, colocaria ele lá, nas mãos de Eli, em contato com Ofni e Finéias? Diz a autora Ellen White, eu separei esse texto, achei ele muito importante, e de trazer ele para você, queria compartilhar esses deveres, né? Ela diz assim, no livro Patriarcas e Profetas, na página 420. Deixa eu ler para você nesta câmera aqui, ó. Que recompensa teve Ana, e que estímulo para a fidelidade é o seu exemplo. Há oportunidade de inestimável valor, interesses infinitamente preciosos, confiados a toda mãe. Você, mãe, que está me ouvindo nesse exato momento, quero falar para você nesse exato momento. Hoje é teu dia, Dia das Mães. Eu não sei se você compreende a oportunidade que você tem de carregar esse título mãe. Mas a escritora Ellen White, ela declara que Deus te confiou essa oportunidade. E ela diz assim, a humilde rotina dos deveres que as mulheres têm considerado como uma vastidiosa tarefa, deve ser encarada como uma obra grandiosa e nobre. É privilégio da mãe abençoar o mundo pela sua influência, e fazendo isto trará alegria a seu próprio coração. Ela pode fazer retas veredas para os pés de seus filhos, através da claridade e sombra, em direção às alturas do céu, mas unicamente quando procura em sua vida seguir os ensinos de Cristo, é que a mãe pode esperar formar o caráter de seus filhos, segundo o modelo divino. O mundo está repleto de influências corruptoras, amigas. A moda e os costumes exercem forte poder sobre os nossos filhos.
Se a mãe falta em seu dever de instruir, guiar e restringir os filhos, naturalmente aceitarão o mal e se desviarão do bem. Que toda mãe vá muitas vezes ao seu Salvador com a oração: ensina-me o que fazer com meu filho. Atenda a ela a instrução que Deus dá em suas palavras, e ser-lhe-á dada sabedoria conforme necessita. Foi a fé de Ana, na confiança em Deus, que levou ela a tomar essa decisão de cumprir o pacto, o voto que ela fez com Deus, apesar dos filhos de Eli, apesar desse pai, um homem frouxo, porque não manteve a educação dos seus filhos. Ana não levou Samuel olhando para aquela situação. Ana está levando Samuel, porque ela sabia quem era o Deus dela. Se Deus pôde conceder a uma mulher o milagre de ter um filho, uma mulher que era estéril, Ele também cuidaria do seu filho. Pelo que você vive, amigo, pelo que você sonha. Eu quero terminar a minha história. Eu entrei nessa faculdade, mas achei que eu não iria conseguir fazer teologia. E tomei uma decisão na minha vida. A decisão foi: eu não iria conseguir continuar pregando. Porque cada vez que eu subia no púlpito e descia do púlpito, alguém falava assim: pastor, e eu falava assim: eu não sou pastor. Quando eu dava um estudo bíblico, terminava o estudo, as pessoas iam se despedir de mim: Deus te abençoe, pastor. E aquilo mexia comigo. E eu tive que declarar a Deus, falei: Senhor, eu não posso continuar, eu não vou conseguir, me dá um tempo. E eu decidi por um tempo não dar estudos bíblicos e nem pregar. Quando de repente, uma pessoa de Limeira, Carlos Biagi, começou a entrar em contato comigo, que ele queria me conhecer e saber um pouco dos projetos. E eu falei para minha esposa e para meus filhos: eu não vou me envolver em projeto nenhum, não consigo fazer isso. E ele me ligou uma vez, duas, três, e para quem conhece o Carlos sabe que se ele coloca algo na cabeça, amigo, ele vai lutar por isso. E o Carlos começou a me ligar, um outro amigo meu também, juntamente com sua esposa, me ligavam, e eu não quero, eu não posso fazer isso. Até que um dia, o meu filho, num sábado em casa, falou para mim assim: pai, é tão estranho ver você em casa no sábado à tarde. E eu expliquei para ele as minhas decisões. E um sábado passou, um segundo sábado, um terceiro sábado, e meu filho se incomodando com aquilo. Eu falei: pai, você não vai mais pregar, você não vai mais falar de Deus. Eu dizia assim: eu não consigo fazer isso. Então meu filho um dia fez um apelo para mim, falou assim: por que você não convida o Carlos a vir aqui? Conversa com ele, vai para Limeira, ajuda. Eu falei: filho, eu não sei nem como é que eu vou dar conta de pagar a faculdade, muito menos pagar um pedágio de combustível para Limeira. E eu percebi que a fé do meu filho, pelo meu testemunho, estava sendo atingida. E eu liguei para o Carlos e tomei a decisão de atender o Carlos. O Carlos veio de Limeira até a minha casa. E quando o Carlos chegou na minha casa, eu morava aqui no bairro Universitário, na Chácara Primavera, era uma casinha com 2 cômodos. Ele entrou na minha casa, sentou. Ele começou a me mostrar as fotos dos projetos de Limeira, das pages, começou a me falar de todo o trabalho, e eu estava pensando assim: como falar para este homem que eu não vou fazer isso? E ele ia falando e falando, de repente ele e a Selma começaram a se emocionar, começaram a chorar, e eu continuava olhando para ele com o coração frio, dizendo assim: eu não vou fazer isso. Quando de repente o meu filho, por baixo da mesa, eu não sei se ele fez de propósito ou não, mas eu recebi um chute. Quando eu recebi um chute do meu filho, eu olhei para o meu filho e pensei: a fé do meu filho. Eu olhei para o Carlos e para a Selma e falei assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou ajudar vocês durante 3 meses. Depois de 3 meses eu vou encerrar a minha parte lá. Por causa dos estudos, eu fui justificando tudo. Quando eu disse para o Carlos que eu ia ajudá-lo, quando eu disse para o meu filho que eu voltaria a fazer o serviço de Deus, quando eu disse para a Selma, que estava ali diante de mim, que eu falaria em nome do Senhor, o meu telefone tocou.
Era um amigo meu chamado Rafael que me ligou lá de Valadares. Cláudio, onde você está? Eu falei, estou em casa, estou numa reunião. Rafael, me liga depois eu converso contigo. Eu desliguei o telefone. Ele me ligou novamente. Amigo, não desliga o telefone, por favor. Liga para a faculdade, liga para Narimã, ela está te procurando. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, liga. Eu peguei o telefone, liguei para a faculdade, liguei para Narimã. Narimã disse para mim assim, Cláudio, estou te procurando e não sei como falar com você. Que bom que você me ligou de volta. Tua vez chegou, você entrou na faculdade de teologia. Você precisa vir até o colégio e fazer sua inscrição. Eu estava com 39 anos de idade. Eu não sei se você está me entendendo. Aquilo não estava acontecendo. Eu entrei na faculdade de teologia. Eu me matriculei. Eu fui meu primeiro dia na sala de aula. Eu entrei naquela sala. Eu cheguei quase no momento de começar o culto da sala. O pastor Valdeci era quem estava ministrando a primeira aula. Quando eu sentei, eu vi o pastor Valdeci, lembrei das músicas que ele havia escrito, eu falei, Senhor, isso não está acontecendo, eu estou aqui. Vocês sabem qual era a sala? Eu estava naquela sala que eu entrei um dia e orei. Eu sentei encostado na parede e eu falei, Deus meu, obrigado. E eles cantaram o hino 249. E ele depois leu Salmos 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Tanto o hino como o texto bíblico me acompanham por muito tempo de minha vida. E naquele momento, eu realizei um sonho da minha vida. Se você pergunta assim, Cláudio, esse era seu sonho? Eu tinha um sonho de entrar numa sala de aula e escutar esses mestres e aprender com eles. Eu tinha um sonho de fazer teologia e me formar em teologia. E por que esse sonho? Porque eu só queria me capacitar um pouco mais para servir a meu Deus e ali adorá-lo. Deus me abençoou com esse sonho. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o teu sonho? Tem você falado dos teus sonhos para Deus? Tem você colocado os teus sonhos diante do teu Deus? E eu termino com esse texto bíblico que eu quero compartilhar com você, da qual o autor se encontra no livro de Salmos, por favor. No livro de Isaías. Vê se você tem aí na sua Bíblia, livro de Isaías. Deixa eu ver se eu localizo aqui nas minhas anotações também. Aqui. Isaías 55, verso 8 e verso 9. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Deus nunca abandonou tua família. Deus nunca abandonou tua igreja. Infelizmente, são as nossas decisões erradas que têm nos levado a colher o mal muitas vezes. Mas pela graça de Deus, nesta noite Ele te convida, te ajoelha e ora a teu Pai que está no céu, e clama a Ele, e pede ao Senhor, e dedica esse teu sonho ao teu Deus, dedica o teu filho ao teu Deus, dedica a tua família ao teu Deus, dedica a liderança da tua igreja ao teu Deus. Porque naquele dia, Ana entra na presença do Senhor e ora. E Deus lhe concede o sonho de sua vida também. Quero orar nesse momento por você. E nesta oração, eu clamo a Deus, que Deus possa sondar o teu coração.
que Ele possa sondar na tua família, a tua igreja, a tua comunidade, e que Deus possa, através de você, trazer paz também sobre Israel. Fecha teus olhos. Pai Santo, nós somos gratos a Ti, porque de uma forma maravilhosa Tu nos conduziu. Senhor, nós somos ovelha das Tuas mãos. Eu falei de um sonho da minha vida e de um sonho de minha mãe, mas nesse momento eu estou falando com várias pessoas que possuem sonhos também. Alguns desses sonhos, Senhor Deus, vão afastar essas pessoas dos Teus caminhos. Outros sonhos vão trazer essas pessoas aos Teus caminhos. E existem sonhos, Pai querido, como o meu sonho, que vão conduzir pessoas para os Teus caminhos. Deus meu, eu sou grato a Ti, pela bênção, Senhor Deus, que Tu me deu na minha vida, pela bênção da minha família, pela bênção da minha mãe, pela bênção, Senhor Deus, da liderança da minha igreja, aqui da igreja do NASP, na pessoa do pastor Elias e do pastor Hernani. Sou grato a Ti, Senhor Deus, pela bênção dessa comunidade a qual eu pertenço, Senhor. Mas eu Te clamo e Te peço que Tu possa me usar e possa usar a cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo como instrumentos Teus para conduzir a nossa família aos Teus pés, os nossos líderes, a fidelidade a Deus e a nossa igreja, a não desprezar os Teus mandamentos, mas ser fiel a Ti. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos tenham uma boa noite, agradeço a presença de todos, agradeço por você ter me acompanhado até esse exato momento e feliz Dia das Mães.